Muito bem! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 49, objeto de conhecimento, detalhamento, sujeito e predicado, conceito e classificação. Muito bem. Olha só, vamos lá? Vamos à aula? Muito bem, olha só onde eu estou. Muito bem, gostaram? Exatamente, olha só, vamos falar sobre sujeito e predicado. Temos aí essa frase, ela que diz assim, ó, Mário joga futebol. Aí você pergunta assim, quem é que está praticando essa ação? Eu pergunto a você, quem é que está praticando a ação de jogar futebol? Exatamente, Mário. Mário joga futebol. Agora eu lhe pergunto assim, né? O que se diz de Mário? Que ele joga futebol. Muito bem, é isso que se trata sujeito e predicado. Vamos aprender um pouco sobre sujeito e predicado, quem pratica ação no verbo ou sofre ação no verbo, e o que se diz sobre esse sujeito, que é o predicado, tá bom? Vamos lá, vamos ao conceito? Olha só. Então temos aí o conceito de sujeito. O que é o sujeito da oração? Olha só. Muito bem. Sujeito da oração é o elemento que sofre ou que faz uma ação, pratica uma ação, ok? E o predicado é o elemento que faz referência ao sujeito da oração, ok? Muito bem, vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo aqui que nós trouxemos para você? Olha só. Então temos aí, ó. Temos aí, o professor entrou na sala de reuniões. Muito bem. Como é que você faz para descobrir o sujeito da oração? Primeiramente, você tem que encontrar o verbo. Tem que encontrar o verbo da oração para perguntar dele. Você vai perguntar do verbo e ele vai te responder quem é o sujeito da oração. Ok? Observe aí no exemplo, olha só. Então, temos aqui. Vamos achar o verbo? Vamos lá, olha só. O professor entrou na sala de reuniões. Olha aqui o verbo entrar, não é isso? Entrou. Aí você pergunta do verbo. Quem? Quem entrou? Quem? Faz a perguntinha para o verbo. Quem ou o quê? Quem entrou na sala de reuniões? Aí você já tem a resposta. O professor. Não é isso? Agora, o que se fala a respeito do professor? Que ele entrou na sala de reuniões. Então, aqui nós temos o que se fala do sujeito da oração, que é o predicado. Então, temos o predicado dessa oração, que é o professor entrou na sala de reuniões. Temos aqui o sujeito o sujeito da oração, que é o professor, e o que se fala sobre o professor é o predicado. O que se fala dele? Que ele entrou na sala de reuniões, ok? Então, como que você vai fazer para descobrir esses elementos da oração aqui? O sujeito e o predicado. Você vai seguir essa regra aqui, olha só. Primeiro passo, você vai encontrar o verbo da oração. Né? Encontra o verbo da oração. Primeiro passo, encontra o verbo. Depois você vai perguntar ao verbo, pergunta ao verbo, como nós fizemos, né? Pergunta ao verbo o seguinte, o que, o qual ou quem? Você faz essa perguntinha para o verbo, né? Outro passo, a resposta para a pergunta vai ser o sujeito da oração. E todo o restante vai ser o predicado dessa oração, ok? Muito bem, olha só. E o verbo ele sempre vai ficar aqui no predicado, tá? O verbo faz parte do predicado. Vamos aqui a um exemplo, olha só, observe aí. Primeiro, já achamos aqui nessa primeira oração aqui, nós já destacamos aqui o verbo para você, olha, né? Temos uma locução verbal aí, está cansado, ok? Então temos aí, Mário está cansado de jogar videogame.
Muito bem, muito bem. Vamos procurar aqui o sujeito da oração? Então já temos o verbo, olha só. Nós vamos fazer aquela perguntinha, né? Quem ou que, né? Quem ou que está cansado de jogar videogame? Quem está cansado de jogar videogame? Exato, olha aí, a resposta já vem aqui, ó, né? Mário. Então temos o sujeito dessa oração. Sujeito da oração, Mário. Está praticando esta ação, né? Nesse estado é que ele se encontra, ó. Então, tudo que se fala a respeito do Mário é o predicado. Então temos aqui o predicado. Olha só. O predicado dessa oração é está cansado de jogar videogame. E o sujeito é Mário. Ok? Muito bem. Prosseguindo, olha só. Prosseguindo, vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Elas e ele decidiram morar em Itacoatiara. Olha só. Então vamos lá, aqui, ó. Elas e ele decidiram morar em Itacoatiara. Muito bem, temos aí essa oração, olha só. Essa oração aí. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte, achar o verbo. Acha o verbo aí para nós descobrirmos aí o nosso sujeito da oração. Então vamos lá. Achamos o verbo aqui, ó. Verbo decidir. O verbo decidir. Tá aqui, ó. Decidiram. Eles decidiram, né? Aí você vai perguntar ao verbo o que ou quem. Quem decidiram morar em Itacoatiara? Exatamente, eu ouvi daqui. Elas e ele. Exatamente, está aqui o nosso sujeito da oração, olha só. Né? Sujeito da oração, elas e ele. Sujeito da oração. Temos aqui o sujeito da oração. O que se fala a respeito desse sujeito? No caso aqui, esse sujeito composto. Elas e ele. Fala que decidiram morar em Itacoatiara. É isso que se fala do sujeito. Então, temos aqui o predicado. Temos aqui o predicado, aqui, ó. Tudo que se fala a respeito do sujeito. O que se fala a respeito do sujeito composto aqui? Elas e ele. Que decidiram morar em Itacoatiara. Então, temos aí o nosso predicado aqui. O predicado da oração. Ok? Muito bem. Outro exemplo que nós trouxemos aqui para você. Olha só, observe aí. O jogador correu muito com a bola. Temos um verbo aqui, olha, já descobrimos um verbo, né? O verbo correr. Está praticando uma ação aí esse sujeito da oração. Então diga assim, olha, observe aí. Quem correu muito com a bola? Exatamente, eu ouvi daqui, você acertou mesmo. O jogador, olha só, o jogador, sujeito, ok? Muito bem. O que se fala sobre esse jogador? Que ele correu muito. Que ele correu muito. Está aqui, ó. Então temos aqui o sujeito da oração e o predicado. O predicado da oração. Ok? Então, sujeito jogador, correu muito é o predicado. Ok? A professora lecionou. A professora lecionou uma ótima aula. Olha só, temos aqui, a professora lecionou uma ótima aula. Vamos achar o verbo? Qual é o verbo que se encontra aí nessa oração? Qual o verbo? Me diga. Isso, exatamente, verbo lecionar, não é isso? É isso, ó. Lecionou. Então vamos perguntar do verbo? Quem lecionou uma ótima aula? Exato, olha aqui, ó. A professora. Temos aí o sujeito da oração. Temos aqui o núcleo do sujeito, que é professora, não é isso? Então, o sujeito é a professora, ok? E tudo que se fala a respeito desse sujeito, da professora, o que se fala? Que ela lecionou uma ótima aula. Então, temos aí o predicado da oração, ok? Então, é importante que você saiba aí essas características, esse passo a passo. Saiba também aqui as pessoas do discurso para você saber desse sujeito, olha só, né? Saber a respeito do sujeito, aqui é da pessoa. Não, ela lecionou, ele correu, o jogador.
eles decidiram ou elas decidiram, ele está cansado, ele está cansado. Então, temos aí as pessoas do discurso, que é aqui, olha só, você já sabe, né? Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, ele e ela, olha só, né? E do plural também, ó. Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles e elas, ok? Isso no plural e no singular, ok? Muito bem. Então, para ajudar a localizar o sujeito, há 3 critérios, né? Primeiro, para você procurar saber sobre o sujeito da oração. Primeiro é a concordância do verbo, né? Ele está sempre na mesma pessoa e número do seu sujeito, ok? Voz falhou aqui, mas voltou de novo, pessoal. Vamos lá. Característica do sujeito, vamos falar aqui sobre característica do sujeito? Vamos lá, olha só. Então, observe aí. Então, temos aí a seguinte frase. Os resultados dos jogos do campeonato já previam a vitória. Olha só, ok? Então, temos aí. Vamos perguntar? Vamos perguntar do verbo para saber? Olha só, quem já previam a vitória do time? Notaram que aí dificultou um pouco mais, né? Temos uma oração maior. Olha só, vamos perguntar aqui para o verbo. Vamos achar o verbo, não é isso? Vamos achar o verbo primeiramente. Olha só, verbo prever, não é isso? Exatamente, olha só. Então, aí nós vamos perguntar para o verbo. Olha só como ele está maior. Olha só, presta atenção. Olha só. Quem? Essa é a pergunta que nós fazemos aqui para o nosso verbo. Quem já previam a vitória do time? Exatamente. Aí você vem aqui na resposta. Ó. Os resultados dos jogos do campeonato. Tudo isso aqui é sujeito. Tudo é o sujeito. Tá? Então, quem já previam a vitória do time? Os resultados dos jogos do campeonato. Então, temos aí o sujeito. Olha só, notaram? O núcleo do sujeito, que é o mais importante, é resultados. Aqui, ó. Resultados. Aqui é o núcleo do sujeito, ok? E tudo que se fala a respeito do sujeito, que são os resultados do jogo do campeonato, é o predicado, ok? Muito bem, exatamente, olha só, já previam a vitória do time. Quem? Os resultados dos jogos do campeonato, ok? Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Núcleo do sujeito, predicado, olha só. A grande diferença nos resultados dos jogos causou polêmica. Muito bem. Como é que nós vamos achar o predicado dessa oração? Muito bem, se lembra, né? Vamos primeiramente encontrar o verbo, ok? Vamos encontrar o verbo, olha só, vamos lá. Então temos aqui, ó, a grande diferença nos resultados dos jogos causou polêmica. Aí você vai encontrar o verbo. Onde é que se encontra o verbo dessa oração? A grande diferença nos resultados dos jogos causou polêmica. Indique aí qual é o verbo. Exatamente, se você falou causou, não é isso? Causou. Né? Ele causou, ó, terceira pessoa do singular. Ele causou polêmica. Causou polêmica. Vamos perguntar? Quem causou polêmica? Quem causou polêmica? A grande diferença nos resultados dos jogos. Está aí o sujeito da oração, ok? Qual é o núcleo? Qual o mais importante do sujeito? Aqui, ó. Qual o mais importante? Aí, é a diferença. É a diferença. Então, aí é o núcleo do sujeito. Então, temos aqui o núcleo do sujeito, ok? Muito bem. Então, temos o sujeito da oração, que é a grande diferença nos resultados dos jogos, e temos o predicado, que é causou polêmica, ok? Muito bem. Vamos ver aqui, embaixo, olha só. Gabigol, Pedro e Arrascaeta jogaram muito ontem, olha só. Então, nós vamos atrás do verbo. Vamos atrás do verbo, olha só. Vamos atrás do verbo.
Jogar, né? Jogaram. Eles jogaram. Eles. Eles quem? É aí que nós vamos procurar saber quem foi, né? O verbo, ele tá conjugado dessa forma. Eles, né? Muito bem. Terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. Eles jogaram muito ontem. Aí vamos perguntar para o verbo, quem jogaram muito ontem? Aí nós temos a resposta do nosso sujeito da oração, que é Gabigol, Pedro e Arrascaeta, que são os núcleos desse sujeito. São os mais importantes aqui, né? Ó, temos um sujeito composto por 3 elementos aqui, ok? Então, sujeito da oração, Gabigol, Pedro e Arrascaeta, e o que se fala sobre eles aí, que é o predicado, jogaram muito ontem, ok? Muito bem. Vamos relembrar, então, o que você faz? Olha só, o que você vai fazer ali para indicar essas características, procurar saber a respeito do sujeito da oração. Primeiro, você vai encontrar o verbo, ok? Segundo passo, você vai perguntar para esse verbo o que, o qual ou quem. Essa é a pergunta que você vai perguntar ao verbo. A resposta para a pergunta será o sujeito da oração, ok? E todo o restante será o predicado, ok? O verbo fica no predicado sempre, tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouco mais aí sobre sujeito, ver as classificações? Olha só. Então, temos aí as classificações do sujeito. Temos aí o sujeito dependendo de como ele se apresenta, olha só, o sujeito, dependendo de como ele se apresenta na estrutura da oração, ele admite 2 classificações gerais. Observe aí, que tipo de sujeito? É o sujeito determinado, como o nome já diz, ele é determinado, ou seja, você consegue determinar quem é esse sujeito. Você consegue. E temos o sujeito indeterminado, ou seja, você não consegue determinar esse sujeito da oração, não consegue encontrar. Bom? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o sujeito determinado, que ele se divide em 3. Vamos lá, observe aí. Sujeito determinado, olha só, aqui, ó, muito bem. Então, o sujeito determinado, ele vai se subdividir, aqui, ó, o determinado, em sujeito simples, porque ele apresenta apenas um núcleo, só um núcleo. Sujeito determinado composto, como o nome já diz, ele vai compor com outro, né? Então, ele apresenta 2 ou mais núcleos, sujeito composto, e o sujeito elíptico, desinencial, oculto, qualquer nome desse aí você vai encontrar. Você pode indicar que ele é um sujeito indeterminado, sujeito determinado. Professor, qual a diferença desse aí que ele é elíptico, desinencial, oculto, qualquer um desses nomes aí pode aparecer para você? Porque ele não aparece explícito, mas pode ser identificável pelo ouvinte leitor através da desinência do verbo. Notaram? Lá pela desinência do verbo. Vamos já ver aqui essa situação. Por causa da desinência do verbo. Aí você consegue descobrir uma das pessoas do discurso. Né? Falamos ali, apresentamos para você ali essas características, que é primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos prosseguindo aí, olha só. Então, temos aqui um exemplo para você. Ó, sujeito composto. Composto de mais de um elemento. Ó, nesse caso aqui, ele tem 2 elementos, 2 núcleos do sujeito. Olha só. Vermelho e preto são as minhas cores preferidas. Quais são as minhas cores preferidas? Quais são as minhas cores preferidas? Aí ele responde, né? Vermelho e preto. Ok? Ficou claro? Muito bem. O que se diz sobre essas minhas cores preferidas?
que se diz delas é que elas são minhas cores preferidas. Está aqui o predicado. E está aqui o sujeito. Sujeito composto. Composto de dois elementos, de dois núcleos, que é vermelho e preto. Dois núcleos. Sujeito composto. Ok? Muito bem. Vamos ver mais um exemplo sobre sujeito composto? Olha só. Vamos lá. Então temos aí, ó, o pai e o filho estão jogando futebol. Muito bem. Então, vamos achar o verbo, não é isso? Vamos achar o verbo. Temos uma locução verbal aqui, ó. Estão jogando. Estão jogando. Aí você pergunta para o verbo, no caso aqui a locução verbal. Quem estão jogando futebol? Aí ele responde, ele vai trazer aqui o seu sujeito, o pai e o filho. Temos dois núcleos nesse sujeito, não é isso? Temos dois núcleos. Quais são? O pai e o filho. Sujeito composto. Composto por dois núcleos. Ok? E o que se fala dele, do pai e do filho, é que estão jogando futebol. Então, temos aí o sujeito e o predicado. Predicado, estão jogando futebol. É o que estão se falando ali do sujeito. Ok? Vamos falar sobre o sujeito oculto, elíptico ou desinêncial? Vamos lá, olha só. Então, notem aí que pela desinência do verbo você vai descobrir o sujeito da oração. Ok? Muito bem. Olha só, observe aí. Dormiu até tarde. Aí você descobre aqui, ó. Tem o verbo, né? O verbo dormir. Aí você vai perguntar para o verbo, quem dormiu até tarde? Aí você não vai ter resposta, não é isso? Aí você vai saber. Por que você vai saber? Porque o verbo está flexionado, olha aqui, ó, está flexionado da seguinte forma. Ele dormiu. Ele dormiu. Se tivesse dormimos, seria exatamente, nós dormimos. Então seria uma outra pessoa, né? Um outro sujeito. Mas nesse caso aqui, pela desinência do verbo, eu sei que está na terceira pessoa do singular. Ele ou ela dormiu. Ok? Então, sabemos aí que é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Qualquer um nome desses aí, se você encontrar, ele vai ser esse tipo de sujeito. Ok? Muito bem. Professor, e o predicado? Predicado é todo ele, não é? O verbo faz parte do predicado também. Então, dormiu até tarde é o predicado. Aqui é o predicado da oração. Ok? E o sujeito é um sujeito desinencial, um sujeito oculto, que não está na oração, mas estamos sabendo aqui pela desinência do verbo. Ele dormiu. Olha só o exemplo aqui de baixo. Olha só. Caímos de bicicleta. Caímos de bicicleta. Encontramos o verbo. Vamos perguntar para ele. Quem caiu da bicicleta? Né? Quem? Nós. Por que nós, professor? Olha só aqui, ó. Nós, pela desinência do verbo, eu sei, ó. Nós caímos. Ok? Nós caímos. Então, temos aí um sujeito desinencial, elíptico ou oculto. Ok? Pela desinência do verbo, você consegue descobrir quem é o sujeito da oração. Então, temos aqui o sujeito elíptico, nós, e o predicado é caímos de bicicleta. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá. Vamos falar sobre sujeito inexistente. O nome já diz, né? O nome já diz, sujeito inexistente. Olha só. Então, vamos ver aqui o conceito de sujeito inexistente. O nome já está indicando aí. Nas orações sem sujeito, se é inexistente, ele não tem sujeito, não é isso? O sujeito é inexistente, uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais. Não tem pessoa, não tem... ele não flexiona, né? Não tem pessoa. Eu, tu, ele. Nós, vós. Lembrado, né? Muito bem.
Quais são esses verbos? Olha aqui, alguns deles aqui, ó. Amanheceu é um verbo, mas ele não flexiona, tá? Anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou e outros. Então, esses verbos aí, quando eles estiverem nas orações, eles não vão indicar sujeito, porque é uma oração sem sujeito. Esses verbos aqui, ó. Fenômenos da natureza, geralmente. Anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou, ok? Então, eles vão indicar, esses verbos vão indicar um sujeito inexistente, ok? Muito bem. Então, vamos falando um pouco mais aqui a respeito desse sujeito inexistente. Olha só. Então, temos aqui, nas orações sem sujeito, o sujeito é inexistente, uma vez que eles são constituídos por verbos impessoais. Já falei, né? O verbo haver também, quando você encontrar esse verbo aqui, ó, esse verbo aqui, o verbo haver, quando empregado com o sentido de existir, ele também vai ser um sujeito inexistente, ok? Muito bem. O verbo existir, o verbo acontecer, indicando no tempo passado. Prosseguindo, olha só. Os verbos ser, fazer. Olha só, esses aqui, ó. Os verbos ser, fazer, haver, estar e ir. E também passar, indicando ali tempo e distância, tá? Quando esses verbos indicarem tempo ou distância, o verbo ser, o verbo fazer, o verbo haver, o verbo estar e o verbo ir. E passar, indicando tempo ou distância. Professor, mas a regra, tem muita regra nesses verbos ali para o sujeito inexistente. Aí você tem que praticar, né? Praticar, fazendo as atividades, para aos poucos saber ali quando esse sujeito, esses verbos, eles vão indicar esse tempo ou distância, tá bom? Vamos lá, então, trazer aqui para você alguns exemplos, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Prosseguindo. Olha só. Os verbos ser, fazer e estar e passar indicando tempo ou distância. Olha só aqui, ó. Exemplo aqui. O verbo estar, por exemplo, olha só. Está na hora do intervalo. Se você perguntar para o verbo, você não vai conseguir encontrar. Quem está na hora do intervalo? Olha só a pergunta que você faz. Ele não vai ter resposta para você. Não é isso? Ele não vai ter resposta para você. Por quê? Porque é uma oração sem sujeito. Ok? É uma oração sem sujeito. Então, o verbo estar indicando tempo, ó, ele está indicando tempo aqui. Está na hora do intervalo, ele está indicando tempo. Ok? Muito bem. Olha só. Outra situação é o verbo haver com o sentido de existir. Olha aqui. Há boas palestras no Congresso. Olha aqui como ele está. Se eu trocar por existir, ele também vai fazer sentido. Existem boas palestras no Congresso. Notaram como ele está indicando a ideia de existir? Muito bem. Então, o verbo haver também, quando ele indicar essa ideia de existir. Ok? Então, aqui temos uma oração sem sujeito. Falamos aqui a respeito também dos fenômenos da natureza, não é isso? Nevar, trovejar, chover. Então, são fenômenos da natureza, são verbos impessoais que não vai indicar sujeito na oração. Vão ser orações sem sujeito, ok? Se você perguntar para o nosso verbo trovejar aí, vai ficar sem resposta. Ó, trovejou durante a noite. Aí você achou o verbo trovejar ali, né? E você pergunta dele assim: quem trovejou durante a noite? Não tem resposta, não é isso? Não tem resposta. Então, um sujeito, uma oração sem sujeito. Então, relembrando aqui, o que foi que nós aprendemos aqui? Primeiro, os verbos impessoais, né? Fenômenos da natureza, chover, nevar, né? Entre outros fenômenos da natureza, eles não vão indicar
sujeito na oração. Outra situação é o verbo haver, com a ideia de existir. Também não vai indicar. Outra situação é o verbo estar, indicando tempo ou distância. Ó, está na hora do intervalo. O verbo estar aí está indicando tempo, não é isso? Indicando tempo. Então, ele vai indicar aí que não tem sujeito na oração, ok? Então, ficou claro essa situação dos sujeitos, do sujeito que pratica ou sofre ação, do predicado, que é tudo aquilo que se fala a respeito do sujeito.